Olá pessoal, estamos a falar da Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching. Decidimos fazer este vídeo para responder a inúmeras perguntas dos nossos seguidores que acompanharam o mais recente curso online, ministrado totalmente online, sobre liderança na plataforma Zoom. E vamos responder a todas as perguntas o máximo possível. E para isto eu aqui, Lionel Martins, e a minha colega Karine Borges, que eu vou passar a palavra. Olá pessoal, é verdade, Leonel. Realmente o nosso curso foi um sucesso. Temos recebido várias perguntas dos nossos seguidores e para isso estamos aqui com um dos trainers da Sociedade Cabo-Verdiana de Coaching, o coach Júlio Martins, que vai responder as questões relacionadas com os módulos que ele ministrou. Então vamos começar pela primeira questão, que é sobre a comunicação assertiva. Então, Júlio, durante o curso falaste sobre os 9 pressupostos da comunicação, estes que podem mudar a nossa vida pessoal como profissional. Fala-nos um pouco sobre isso. Começo por agradecer a Karina e o Lionel por terem organizado esse encontro, onde de facto vamos falar de alguns conteúdos interessantes que nós passamos no curso que terminou recentemente, um curso que teve um impacto bastante positivo nos participantes, segundo os testemunhos que nós recolhemos. E então, de facto, a Karina apresentou aqui o assunto sobre os pressupostos da PNL, que fez parte do módulo da comunicação assertiva que eu ministrei. E então é um módulo que despertou muita atenção, sobretudo neste particular dos pressupostos da PNL. PNL, que é uma metodologia que nos traz a linguagem do cérebro, não é? Que potencia a nossa comunicação no sentido de alcançarmos resultados extraordinários. E então a PNL nos traz um conjunto de verdade, não é? Que os seus descobridores, as pessoas que de facto montaram, digamos, as ferramentas que originaram, portanto, as pesquisas que eles fizeram, da modelagem que eles fizeram de pessoas famosas que tinham uma estrutura de pensamento que de facto produzia resultados extraordinários, e então eles trouxeram um conjunto de pressupostos, verdades da programação neurolinguística que nos fazem ter uma visão diferente sobre nós próprios e sobre o mundo. Então, um dos primeiros pressupostos que nós apresentamos foi, de facto, mapa não é território. Então, mapa não é território, parece uma coisa simples, uma coisa, portanto, que nos leva, de facto, a pensar no mapa, não é? Portanto, o papel guia que nos dá a fotografia de um local e o próprio local. Isto posto, digamos assim, na perspectiva da mente do ser humano, vai nos mostrar que, de facto, para cada um de nós existe um mapa sobre o mesmo território, porque nós somos seres individuais diferentes e a nossa percepção da realidade, portanto, depende da nossa história, portanto, depende das nossas crenças, dos nossos valores, de um conjunto de filtros, programas e metaprogramas que nós já temos inseridos, portanto, em nós. De maneira que, portanto, o mapa, que é a minha mente, a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu me vejo, é diferente, com certeza, da forma como outras pessoas também conseguem ver, ainda que estejamos a falar da mesma realidade. Ok? Portanto, então, por exemplo, quando nós apresentamos uma determinada situação a 2 ou 3 pessoas, nós vamos ter pela mesma situação, portanto, percepções diferentes. São pessoas que têm uma história de vida diferente, são pessoas que têm uma cultura, uma educação, um passado, uma infância diferente, que vai determinar a forma como a pessoa vê essa realidade. E isto é uma coisa extremamente importante na nossa vida do dia a dia, porque por este motivo nós lá em casa, na nossa família, estamos sempre a discutir, porque existem desacordos entre pontos de vista justamente por causa dessa questão. E a grande dificuldade é porque as pessoas não têm essa consciência. Portanto, eu não aceito que uma outra pessoa veja uma realidade, portanto, diferente da minha. E eu vou achar que eu tenho sempre razão e que a minha verdade é a verdade absoluta, enquanto que não é. Porque existem 3 verdades. A minha verdade, a verdade do outro e a própria verdade absoluta. Então, isto vai provocar diversos desentendimentos no seio familiar, no seio da convivência social e também no seio profissional. Portanto,
Então, se nós tivermos consciência clara disto, se nós tivermos isto em conta em todas as fases da nossa vida, vai nos ajudar a perceber melhor o outro, vai nos ajudar a ter mais cuidado em estabelecer a empatia necessária para que nós possamos nos pôr no lugar do outro e perceber a sua perspectiva, vai nos dar uma oportunidade única de poder, portanto, também enriquecer o nosso mapa. Porque se eu insistentemente, inflexivelmente, portanto, teimosamente ficar apenas com aquela que eu considero ser a minha verdade, eu vou ter só uma perspectiva. Enquanto que o mundo oferece-nos várias perspectivas, várias escolhas e de uma forma simples. Portanto, apenas lidando com alguém que esteja ao meu lado, porque esse alguém, essa pessoa, vai ter uma perspectiva diferente da minha em quase tudo que nos rodear. Então, se eu me predispuser a, portanto, fazer essa empatia, pôr-me no lugar dessa pessoa, eu vou ter a oportunidade de ter mais uma escolha, porque eu vou ver essa realidade inicial minha do ponto de vista da pessoa. Então eu vou ficar com pelo menos duas perspectivas. Se quiser que o meu mapa vai ficar mais rico, eu vou ter mais poder de escolha e vou crescer como pessoa e vou dar a oportunidade à pessoa também de fazer o mesmo exercício. Se quer dizer que nós os dois, somando as nossas duas realidades iniciais, vamos ficar muito mais ricos. Muito bem, Júlio. No curso que ministrou, falou sobre o conhecimento do nosso próprio eu, em que disse que apenas conhecemos 10% da nossa pessoa, ou seja, 10-90. Como é que explica isso? Nós falamos efetivamente dessa pesquisa da neurociência que nos traz a conhecer, portanto, essa, digamos, a percentagem da consciência que nós temos sobre nós próprios. Nós nos conhecemos ou temos consciência do nosso ser em apenas, portanto, 10%, ou seja, nós temos o controle sobre o nosso entendimento, as nossas emoções, em apenas, portanto, 10%. 90% de todo o resto, portanto, não dominamos, não está sob o nosso controle. Isso, portanto, dá-nos ideia, claro, do quanto nós precisamos desse tal falar do autoconhecimento, de nos conhecermos, de mergulharmos nesse nosso vasto interior, desses 90% onde estão alojados os nossos potenciais, onde estão alojados, portanto, também nossas crenças e valores, crenças que nos potenciam, mas que não temos consciência, crenças que nos limitam, mas também que não temos consciência. Então, é muito importante nós termos essa percepção, nós termos essa consciência para podermos, portanto, procurar cada vez mais, portanto, mergulharmos nesses 90% e trazer ao de cima, portanto, tudo aquilo que é bom para pormos, portanto, ao serviço dos nossos objetivos, mas também identificar aquilo que é menos bom para podermos procurar a melhor forma de ressignificar, no sentido de dar um outro significado àquilo que eventualmente nos atrapalha nos nossos resultados, nos atrapalha na nossa vida do dia a dia. Quando nós somos chamados para proferir um discurso, portanto, para uma quantidade grande de pessoas, mais de 95% das pessoas dizem: eu não consigo falar em público, portanto, as pessoas sentem nervosismo, calor, frio e tudo, não é? As pessoas, portanto, têm esse pânico de falar em público. Portanto, isto estará ligado, eventualmente, a alguma questão que esteja nesses 90% que, eventualmente, faz parte da nossa educação, da nossa infância, alguma crença limitante que, eventualmente, nós ganhamos na infância e que faz com que nós tenhamos esses bloqueios que às vezes nos fazem perder oportunidades importantes na nossa vida pessoal e profissional por causa desses bloqueios. Eu costumo dar um exemplo de uma criança de 3 anos, 2 anos e meio, 3, quando faz a sua primeira experiência em pegar um copo de água de vidro, não é? para beber, não é? Quando a criança tenta alcançar em cima da mesa esse copo
para poder fazer a sua primeira experiência de beber um gole de água. Portanto, o que é que acontece? As pessoas que estão ao redor da criança começam a gritar: tira a mão, não podes, tu não consegues, não vês que ainda és pequeno e não podes fazer isso, não vais partir o copo. E a criança, portanto, ou pelo susto, ou porque ela, portanto, entretanto, persiste e quer realmente, portanto, sair dessa zona de conforto, ela vai e pega o copo, e o copo, no meio daquela confusão, daquela chamada de atenção, desequilibra, cai e parte, não é? Portanto, e o que é que acontece a seguir? Muitas vezes, como nós sabemos, portanto, a criança é levada, portanto, de umas palmadas, portanto, reforçando ainda que tu não podes, tu és pequeno, não consegues, e por aí fora. Então, isto vai fazer com que a criança, embora não tendo a memória hoje, eventualmente, deste episódio, mas a forma como a coisa foi conduzida fez com que essa criança pudesse gravar na sua mente, portanto, através de estímulos sinestésicos, inclusivamente a palmada, portanto, reforçar tudo aquilo que foi dito verbalmente para ela. Portanto, que ela não é capaz, que ela não consegue, e como o copo caiu, partiu e ela levou, portanto, então a criança vai ficar com essa recordação na mente, mesmo de uma forma inconsciente, de que se ela tenta e não consegue, ela é castigada. De que ela é pequena, de que ela não consegue, de que, portanto, então, e por isso vamos desenvolvendo, portanto, essas questões, essas crenças que, na maior parte das vezes, portanto, estão no nosso subconsciente e vai nos impedindo em diversas áreas da nossa vida. E às vezes não percebemos, dizemos assim: porquê que aquele colega meu, que nós estudamos juntos, somos da mesma zona e estivemos nas mesmas escolas, porquê que ele consegue chegar aqui, falar em público, estar à vontade e tal, e eu não consigo, alguma coisa que me trava. E nós não temos a consciência exatamente o que é. Portanto, todas essas coisas para exemplificar de inúmeras coisas que possam estar, portanto, nesses 90% que nós precisamos descobrir. Até porque essa pesquisa depois terminou com uma frase muito engraçada que eu costumo pronunciar nos treinamentos, que é, portanto, quem manda em mim é um outro mim que eu tenho dentro de mim que eu não conheço. Então é uma afirmação muito engraçada, porque de facto quem manda em mim, portanto, são as minhas crenças, os meus valores que me fazem tomar decisões na minha vida, e isto tudo estão baseados em questões dentro desses 90% que eu não tenho controle. Então, de repente, eu estou a tomar decisões, de repente eu estou a analisar, portanto, determinadas situações através de filtros de coisas que eu não tenho consciência, que eu não controlo. Então, como eu posso controlar os meus resultados se eu não controlo aquilo que está na base das decisões que eu tomo em busca desses resultados? Então, isso quer dizer que muitas vezes nós somos levados pela vida, como se costuma dizer, nós somos levados por algo que nós não conhecemos, que é esse tal mim que eu tenho dentro de mim que eu não conheço. Então, o autoconhecimento é o caminho para nós descobrirmos quem verdadeiramente somos, para descobrirmos aquilo que nós temos, o potencial que nós temos dentro de nós, que devemos, portanto, fazer recursos a eles para podermos pôr ao serviço da nossa caminhada, dos nossos objetivos de vida, mas também descobrir aquilo que nos limitam, aquilo que nos travam, aquilo que nos bloqueia, para podermos ressignificar, dar um outro significado e podermos, portanto, caminhar sem atropeços ou com menos atropeços, para justamente podermos caminhar de uma forma assertiva para este resultado que nós queremos para a nossa vida pessoal, profissional, espiritual, todas as áreas da nossa vida. Então, João, trouxeste uma ferramenta muito rica e interessante, que é o feedback. O que pode nos dizer sobre isso? Qual é a melhor forma de dar um feedback? Muito bem, Karina. Sim, efetivamente, nós falamos sobre feedback, que é uma ferramenta extremamente importante da programação neurolinguística, que é utilizado em todas as áreas da nossa vida. Portanto, lá em casa, quando falamos com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os membros da nossa família, nós, portanto, constantemente temos necessidade de dar uma opinião sobre um determinado desempenho da pessoa, portanto, que nos rodeia. No mundo laboral, é também uma ferramenta muito utilizada, e as estatísticas, inclusive, dizem que 87% dos profissionais desistem dos seus trabalhos
não por causa da sua empresa, mas por causa dos seus líderes. Porque essa mesma estatística demonstra que os líderes utilizam o feedback de uma forma errada, de uma forma não mais adequada. E a programação neurolinguística, que nos ensina, portanto, a linguagem do cérebro, ensina-nos a forma como nós devemos estruturar o nosso pensamento para emitir uma comunicação que chega à mente da pessoa, do destinatário, de uma forma que faça um efeito positivo, mostra-nos uma ferramenta que se chama Feedback Sandwich, que é apresentada em 3 passos para que nós possamos, tanto no mundo laboral, dar opinião sobre o trabalho de um colaborador ou de um colega, como também lá em casa sobre, portanto, um teste que o nosso filho tenha trazido da escola com uma nota, portanto, menos boa ou uma nota satisfatória. Portanto, aquela tarefa que nós pedimos a alguém e, entretanto, a pessoa se nos apresenta e nós temos que dar um feedback, que é uma opinião sobre essa tarefa. Então, se olharmos, por exemplo, no campo profissional, e tendo em conta que um dos maiores erros que é cometido na esfera profissional é justamente esse feedback que é dado de forma desadequada, porque quando o trabalho não corre da forma como o líder solicita ou o responsável daquele departamento, habitualmente o que nós ouvimos das pesquisas feitas é que geralmente o colaborador leva tipo uma bronca, não é? Uma chamada de atenção agressiva do seu líder ou do responsável daquele departamento. Enquanto que a programação neurolinguística nos apresenta este exercício, este feedback, em 3 pontos essenciais que vai, portanto, mudar totalmente a perspectiva ou o resultado que esse exercício, que essa prática que deve ser feita, porque nós devemos, tanto na vida profissional como na vida pessoal, poder dizer às pessoas que aquilo que elas fizeram, portanto, não está bem feito e poder, portanto, dar-lhes a oportunidade de refazer para que fique melhor. Então, lá no mundo profissional, portanto, quando o nosso colaborador, de facto, não atinge os resultados que nós esperávamos, portanto, ao lhes dar feedback, nós devemos utilizar esses 3 passos. Portanto, o feedback sandwich já nos diz, portanto, nos remete para, portanto, uma sanduíche que nós conhecemos, que é uma fatia de pão, o recheio, e a outra fatia de pão, portanto, que cobre o recheio. Então, a primeira parte do feedback sandwich é a primeira fatia do pão, portanto, e a programação neurolinguística nos recomenda, portanto, no início do feedback, portanto, quando a pessoa entra no meu gabinete e traz o trabalho e eu vejo que esse trabalho, de facto, não corresponde àquilo que foi solicitado, a primeira coisa que eu devo procurar é o que é que aconteceu de positivo neste processo para começar o feedback com um elogio. Portanto, então, o feedback sandwich, a primeira parte, a primeira fatia do pão é um elogio e, então, listar os aspectos positivos da pessoa ou então os aspectos positivos do processo. Um trabalho nunca é feito e nunca está mal a 100%. Há sempre, ainda que seja 1% do trabalho ou 1% de todo o processo é algo positivo. Vamos supor que a pessoa, portanto, em termos do conteúdo do relatório, por exemplo, que lhe foi solicitado, não esteja adequado, mas que a pessoa, por exemplo, tenha trazido o relatório em tempo estabelecido, por exemplo. Ou seja, há um ponto positivo. Afinal, a pessoa, portanto, não se atrasou em termos do tempo combinado. Isso já é motivo suficiente para nós pegarmos nesse aspecto positivo e começar o feedback como a programação neurolinguística nos recomenda. Elogiar, portanto, um aspecto positivo do processo. Se não encontrarmos aspecto positivo no processo, que é muito difícil não encontrar, nós vamos elogiar, portanto, as capacidades, as habilidades da pessoa. Porque se a pessoa está, naquele momento, a entregar um trabalho que fomos nós mesmos que solicitamos, é porque a pessoa é um profissional que merece estar no sítio que está. Se calhar até fomos nós que contratamos a pessoa. E com certeza que não íamos contratar alguém que não tivesse competências para fazer o trabalho que nós solicitamos. Então, a partida, é uma pessoa que tem habilidades e competências para aquilo. Portanto, então nós vamos encontrar sempre uma forma de poder iniciar o feedback com elogio ao processo ou àquela pessoa. Então, assim, a primeira parte do feedback, a primeira fatia do pão está aqui, portanto, resolvida. Então, nós vamos entrar na parte do recheio.
A parte do recheio é aquela parte que habitualmente nós costumamos dizer, não é? Chamar a atenção, não é? Portanto, então aí nós vamos dizer à pessoa, de facto, aquilo que não correu bem, portanto, no trabalho que a pessoa fez. Nós vamos sugerir ajustes no trabalho para que aquilo fique, portanto, da forma como nós inicialmente tínhamos portanto, solicitado. E aqui, eventualmente, até vamos perceber, se calhar, que na nossa comunicação inicial houve alguma coisa que nós não comunicamos da forma como tínhamos pensado. E aqui há vários ajustes. Para isso é preciso, de facto, humildade, é preciso, de facto, nós percebemos que o mapa não é território, é preciso que o líder tenha essa capacidade de empatia e esteja flexível e disponível para ir ajustando também a sua atitude em relação à questão. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Não vamos deixar de dizer à pessoa o que não está bem feito, porque é esse o propósito. Porque também um líder dentro de uma organização que tem os seus objetivos, tem a sua missão, tem um produto, tem um serviço portanto, a produzir, ele não pode, portanto, deixar que as coisas sejam feitas de qualquer maneira. Ele terá que dizer que, portanto, esta parte deveria ter sido feita desta forma, eu sugiro que faças ajustamentos aqui e assado, e inclusivamente, portanto, ele pode até dar alguns exemplos mostrando, portanto, de forma clara ao colaborador, portanto, como ficaria o trabalho feito da forma como ele, portanto, deseja. E aqui é extremamente importante esta parte porque nós vamos, portanto, nós vamos motivar a pessoa para fazer um trabalho melhor, porque nós não estamos a magoar a pessoa, não estamos a desconsiderar a pessoa, não estamos a desrespeitar a pessoa. Ao contrário, nós estamos a acolher a pessoa, estamos a perceber, estabelecer empatia para que isto funcione. E reparem que esta segunda parte do feedback vem logo a seguir à primeira parte, que é uma parte basicamente que prepara, não é, a mente da pessoa, não é, com aspectos positivos, para que ela esteja mais propensa a receber esta segunda parte, que é uma parte, portanto, de sugestões, de pedido de ajustes e de ela tomar consciência que houve coisas que ela não fez como deveria ter feito e que há necessidade desses ajustes. Assim, a pessoa vai receber, portanto, de uma forma natural, a pessoa vai receber, inclusivamente, de uma forma mais predisposta a assumir a mudança que tem que ser feita, porque ela foi considerada, ela foi, portanto, ouvida, portanto, a pessoa não desrespeitou, portanto, a outra pessoa, e aqui as coisas, portanto, funcionam. E então, logo de seguida, passamos para a terceira parte do feedback, que é também uma parte super importante, porque alguns líderes já começam a fazer um feedback neste sentido, da primeira e da segunda parte, mas a terceira parte fica, portanto, sem fazer. Que é o quê? Que é reforçar os elogios à pessoa e ao processo, porque aqui a pessoa ainda vai sair mais motivada ainda. E nesse reforço das habilidades, portanto, da pessoa, o líder vai se disponibilizar, inclusivamente, para ajudar a pessoa na reconstrução desse trabalho. Então, ele vai dizer, se tiveres alguma dificuldade, qualquer coisa, a minha porta está aberta. Podes vir aqui que eu, portanto, dou-te a ajuda necessária. Ou então chama-me ao teu sítio, eu vou lá e estou disponível, portanto, a ver contigo como fazer isso da melhor forma. Isto não há remédio melhor para que, de facto, nós tenhamos colaboradores motivados, colaboradores que estejam, portanto, comprometidos com os resultados da organização e da empresa. E, da mesma forma, como na empresa ou como na vida profissional, lá em casa é a mesmíssima coisa. Porque o filho que leva uma bronca, portanto, de uma forma ríspida pela nota negativa que trouxe da escola, ele vai se sentir, portanto, vai se sentir desrespeitado, não considerado, ele vai se sentir de alguma forma alguma humilhação, não é? Portanto, isto não lhe motiva, de facto, a trabalhar para ter uma nota melhor nas próximas provas. Então, evitar que nós ataquemos nos nossos feedbacks a identidade da pessoa, para não anular a possibilidade da pessoa crescer. A pessoa, portanto, desta vez não fez bem, o menino, neste período, não estudou como tinha que estudar, mas nós vamos dar a oportunidade, através da nossa comunicação assertiva, num feedback que respeita os 3 passos,
a oportunidade da pessoa se encher de motivação para poder fazer da próxima vez mais e melhor. Bom, Júlio, muitos participantes ficaram interessados sobre o tema rapport que falou no seu curso. O que é o rapport, para que serve e quais são as vantagens do rapport nas nossas vidas? O rapport é um termo francês, não é? Que vem do ramo da psicologia, que significa, portanto, rapport, rapporter, significa trazer de volta. Então eu vou criar um ambiente em que eu vou trazer o meu interlocutor, portanto, ao ambiente adequado para que a minha comunicação possa se estabelecer de uma forma assertiva. Por exemplo, se eu estou numa conversa com alguém, eu estou aqui sentado, se a pessoa, portanto, chegar aqui e ficar de pé à minha frente, logo, portanto, isto para a nossa mente às vezes significa uma barreira, não é? Significa, portanto, um bloqueio na comunicação. Mas se a pessoa se sentar à minha frente e nós ficarmos alinhados, portanto, obviamente que o ambiente de comunicação vai estar, portanto, mais propícia para essa comunicação. Se esta pessoa, portanto, chegar aqui falando nesse preliminar, porque o rapport faz parte daquilo que nós conhecemos e falamos na linguagem comum, o preliminar, portanto, para estabelecer a comunicação, eu vou ter atenção em perceber, portanto, quais são os valores, as crenças dessa pessoa, o que é que essa pessoa utiliza, portanto, na sua conversa. Eu vou estar atento a isto. Portanto, se a pessoa é uma pessoa que valoriza muito, por exemplo, a questão da família, eu vou reparar na conversa da pessoa. E eu estou aqui, portanto, à procura desse ambiente de confiança, desse ambiente, portanto, seguro, eu vou, na minha conversa também, incorporar, de alguma forma, esses valores, portanto, essas palavras-chave que a pessoa está a utilizar, para o quê? Para eu buscar concordância da mente da pessoa e poder, portanto, estabelecer esse ambiente seguro e de confiança que eu preciso ter, portanto, com a pessoa. Se a pessoa, portanto, chegar e falar, mostrar que o valor da liberdade é um valor importante para ela, portanto, não convém, mesmo que esse valor para mim não seja um valor tão importante, mas não convém, portanto, estar a desacordar com a pessoa, ou pelo menos mostrar, portanto, pontos de vista diferentes neste preciso momento. Portanto, porque eu estou no momento de construir confiança e segurança para, portanto, estabelecer uma comunicação. Então não convém estar a dizer à pessoa, isto da liberdade não é nada para aqui chamado, ou então não é nada que não tenha valor, eu não prezo esse valor, portanto eu não vou procurar, portanto, esse tipo de enfrentamento com a pessoa, porque vai dificultar a nossa comunicação, o nosso entendimento básico. Durante a formação falaste sobre os quadrantes dos talentos, estes que caracterizam a performance das pessoas, tanto no mundo organizacional como pessoal. E o que pode nos acrescentar sobre isso? Muito bem, Karina, sim, nós falamos, portanto, sobre, digamos, este quadrante que apresenta portanto, o nosso ser, digamos, pessoal, familiar, profissional, em 4 quadrantes, ok? Então, esses quadrantes estão dispostos num gráfico em que o eixo de baixo, portanto, representa o eixo de resultados, portanto, o eixo horizontal, e o eixo vertical representa busca de capacitação técnica e comportamental. Então, os 4 quadrantes estão aqui, portanto, neste ângulo de 90 graus, encostado aqui, portanto, nesses 2 eixos, portanto, que vai demonstrar essas duas performances da pessoa. Então, o quadrante 1 é o quadrante que está encostado, digamos, ao ângulo de 90 graus, é o quadrante número 1, que está no ponto mais baixo dos resultados, ou seja, se nós considerarmos que alguém está neste quadrante, então essa pessoa é uma pessoa que não dá resultados, nem lá em casa, em família, na sociedade, nem lá no trabalho, porque dificilmente uma pessoa dá resultados no trabalho extraordinários e ser uma pessoa que não dê resultados, portanto, lá em casa. Porque nós somos pessoas,
em qualquer sítio, portanto, se eu sou boa pessoa profissional, eu sou boa pessoa também lá em casa. Então, as pessoas do quadrante 1 são aquelas pessoas que não dão resultados. Mas reparem que o quadrante 1 também está na base do eixo vertical, que é o eixo da busca de capacitação técnica e comportamental. Então, essa pessoa do quadrante 1, para além de não dar resultados, também não busca capacitação técnica e comportamental. Então, imaginem essa pessoa que, portanto, nós, no mundo profissional e mesmo no mundo familiar, conhecemos várias pessoas do tipo, não é? Portanto, então, aqui a chamada de atenção é, portanto, perceber como é que as organizações, hoje em dia, e sobretudo no passado, tratavam e tratam, portanto, essas pessoas. Então, essas pessoas, geralmente, são pessoas que as organizações costumam, como se costuma dizer, pôr na prateleira. Então, essa pessoa, quando muito, não é? Porque senão, e sobretudo quando se trata de empresas privadas, que são um pouco mais rigorosas nesse aspecto, portanto, essa pessoa provavelmente ela é despedida. Portanto, ela é mandada embora. Porque é uma pessoa que não dá resultados e nem busca capacitar-se, portanto, para poder melhorar a sua resposta. Não é aquela pessoa que a empresa disponibiliza formações, treinamentos, e ela diz sempre que não tem tempo, que não precisa e nunca está disponível para, portanto, aumentar a sua capacidade técnica e comportamental. E também por esse motivo é uma pessoa que não está preocupada com os resultados da empresa. Então essa pessoa mora ali no quadrante 1. Mas nós temos também o quadrante 2. Portanto, o quadrante 2 está no eixo horizontal na parte de cima, ou seja, na parte em que os resultados são muito presentes, não é? Portanto, a pessoa dá muito resultado. Mas ela, ainda assim, continua na parte de baixo do eixo vertical, que é a busca de capacitação técnica e comportamental. Então, é uma pessoa que dá muito resultado, mas ela não busca atualizações, treinamentos para adequar-se, portanto, às necessidades atuais. É aquela pessoa que hoje, portanto, no mundo em que nós estamos a viver, em que nós estamos quase que obrigados a utilizar as novas tecnologias para podermos, portanto, estar atualizados, para podermos aceder às informações, aos treinamentos, àquilo que nós precisamos para poder, portanto, ter uma presença profissional e pessoal, portanto, adequada. Aquela pessoa que diz, não, isto não é para mim, portanto, aquele profissional que acha que, portanto, essas novas tecnologias que são, portanto, frescura das pessoas e que isso, portanto... Então, essa pessoa que até hoje deu resultados, rapidamente vai deixar de dar os mesmos resultados porque vai lhe faltar capacitação técnica e comportamental, não é? Para poder adequar-se ao novo mundo. No passado, nós podemos também até encontrar pessoas do tipo. Todos nós conhecemos lá na nossa comunidade, na nossa cidade, não é? Grandes comerciantes que foram no passado, não é? Portanto, com espaços comerciais enormes, não é? Pessoas que fizeram muito dinheiro com o trabalho deles, mas que, entretanto, com o passar do tempo, com o evoluir, portanto, do mercado e da sociedade, essas pessoas, portanto, não se preocuparam em modernizar-se, nem na parte física do seu negócio, nem na sua própria mentalidade em termos das exigências, portanto, deste novo mundo que foi evoluindo e está a evoluir cada vez mais de uma forma rápida e dinâmica. Então, esses comerciantes que nós conhecemos no passado, que tinham grandes lojas e que representavam, portanto, um agente económico importante na nossa cidade, muitos deles, portanto, desapareceram. Alguns ainda persistem, portanto, com um espaço físico grande, mas degradado e com poucos produtos na prateleira. Nós conhecemos esses casos. Então, são pessoas do quadrante 2 que deram resultado até um determinado momento, mas deixaram de procurar a capacitação técnica e comportamental e, obviamente, portanto, que essas pessoas hoje estão no quadrante 1. Então, as pessoas do quadrante 3, elas estão, portanto, no eixo vertical lá em cima, porque é uma pessoa que procura capacitação técnica e comportamental sempre, mas ela está encostada, portanto, no eixo horizontal de resultados, ou seja, busca capacitação técnica e comportamental, mas não dá resultados. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Nós conhecemos essas pessoas.
não é? Que são aqueles profissionais, por exemplo, que são mandados para a formação todos os anos. Tudo que é formação, a empresa, a organização manda essa pessoa. Só que essa pessoa, portanto, regressa da sua formação, fecha-se no gabinete, não partilha conhecimentos e nem sequer põe ao serviço da empresa, portanto, aquilo que a própria empresa investiu para que a pessoa pudesse vir e pôr ao serviço, não é, dos objetivos da empresa. A pessoa, portanto, se fecha, não partilha de uma forma egoísta, guarda esses conhecimentos para si, que, portanto, nem vai servir, porque o conhecimento só tem valia se não nós pormos à disposição da nossa pessoa e dos demais e do sistema, para que, portanto, ela possa fazer o efeito para o qual ela foi adquirida, portanto, adquirir o conhecimento. Caso contrário, portanto, fica em vão. Então, essa pessoa também é uma pessoa que, eventualmente, lá em casa, não põe esses conhecimentos, não é, ao serviço da sua família, da sua comunidade. E temos o quarto quadrante, que é o quadrante dos talentos, não é? O quadrante onde todos nós queremos estar, não é? Todos nós devemos fazer o esforço para podermos estar nesse quadrante, porque esse quadrante verdadeiramente é um quadrante que está, portanto, na posição de quem dá muito resultado e na posição de quem busca capacitação técnica e comportamental constantemente para poder estar adequado às exigências, portanto, às dinâmicas, não é? Portanto, deste mercado, deste mundo novo, portanto, tanto na área profissional como na área familiar. Ô, Júlio, falou também sobre o sistema de comunicação, em que disse que é fundamental para a nossa comunicação e também que está dividido em percentagens. Como explica essas percentagens e quais são os tipos de comunicação? Muito bem, Leonel. Então, nós também no módulo falamos do sistema global da comunicação, não é? Portanto, em que os estudos da neurociência, portanto, apresentam-nos a comunicação dividida em três partes, não é? Em que há uma parte que representa 7%, uma outra parte que representa 38% e uma terceira parte que representa 55%. Então, a comunicação, que é, no fundo, a percepção da comunicação. Estamos a pôr isso do lado de quem está a percepcionar a comunicação. De que forma, portanto, em termos percentual, a pessoa percepciona a comunicação nesses três, portanto, componentes. Então, a componente de 55% fala da comunicação, portanto, corporal, não é? Dos gestos, do nosso, portanto, da nossa apresentação, da forma como nós gesticulamos, portanto, então, da linguagem corporal, digamos assim, da comunicação. Representa 55% de toda a comunicação. É muita percentagem. E isto às vezes deixa os participantes assim um pouco admirados, mas nós no curso fazemos sempre exercícios que depois vão demonstrar claramente aos participantes de facto a veracidade deste conceito. E depois temos outra parte da comunicação que são os tais 38%, que representa o quê? Representa o tom de voz, não é? Portanto, a forma como nós colocamos as palavras no seu tom, não é? Portanto, a nossa respiração, como é que nós, o ênfase que nós damos a determinadas palavras, não é? O tom de voz, quando nós subimos até onde achamos que devemos subir para produzir o impacto que tem que subir, mas como também quando nós baixamos para podermos, portanto, também conseguir o impacto que nós queremos com essa conversa mais em tom mais baixa. Tudo isso, portanto, vai fazer parte desses 38% que também faz parte da comunicação não verbal. Então, se nós olharmos aqui para os 55% mais os 38%, estamos a falar de 93% de todo o sistema de comunicação que representa a comunicação não verbal. O que quer dizer que o restante, a outra fatia, que é 7%, de facto é a comunicação verbal. A comunicação verbal que em todo o sistema de comunicação, portanto, na sua perspectiva de percepção, ela, portanto, representa apenas 7%, portanto, de toda a comunicação. Então, Ju, fala-nos um pouco sobre o sistema de representação que trouxeste aqui durante o curso,
Sabendo que na comunicação as pessoas codificam a comunicação através de vários canais, estes que podem ser auditivo, sinestésico ou visual. Fala-nos um pouco sobre isso. Então, o sistema de representação, o sistema representacional, fala-nos dos canais de descodificação da comunicação que nós utilizamos, mais concretamente, portanto, os canais visuais, canal auditivo e sinestésico. São três principais canais que utilizamos, portanto, na codificação, na descodificação da comunicação e também na emissão. Portanto, quem for uma pessoa visual, que é, portanto, um dos sistemas representacional, utiliza esse canal tanto para emitir a sua comunicação como para descodificar a recepção, portanto, da comunicação de outras pessoas. Então, isso vai nos dizer exatamente que cada um de nós temos uma forma eventualmente diferente de percepcionar a comunicação. E quando nós falamos de um determinado assunto, para três pessoas, em que cada uma dessas pessoas tem um canal, portanto, mais vincado do que o outro, por exemplo, se um for visual, o outro for auditivo e o terceiro for sinestésico, para a mesma comunicação, cada um tende a dar o significado de acordo com a forma como ele descodifica. Portanto, um visual vai procurar, portanto, transformar a comunicação que houve em sistemas visuais para que o cérebro dele possa perceber da melhor forma essa comunicação. Ele vai pôr tudo isso em imagens, portanto, em cores, para que ele possa, portanto, perceber melhor de acordo com o seu sistema, portanto, representacional. Uma pessoa que é auditiva vai tender digamos, a desmontar essa comunicação que é feita para pôr, portanto, em formatos auditivos para ele poder, portanto, perceber melhor. E sinestésico da mesma forma. Então, as pessoas que são visuais são pessoas que descodificam a comunicação através de imagens, através, portanto, da cor, da beleza, portanto, daquilo que os olhos veem e gostam. São pessoas, portanto, que então descodifica e emite, portanto, dessa forma. Uma pessoa auditiva, portanto, ela tende muito a valorizar, portanto, o som, o tamanho, não é? Portanto, ela, portanto, quer saber de como isso representa para ela, portanto, em termos de som, tanto externo como o som interno, que é também o auditivo digital, que, portanto, fala muito com ela própria, não é? Portanto, procura os estímulos auditivos, os estímulos sonoros, portanto, no seu próprio interior. E o sinestésico, aquela pessoa, portanto, que gosta de sentir, que gosta de estar perto, que gosta de tocar, que gosta de encostar, gosta de abraçar, gosta de dançar. Então, ela também, na sua comunicação, vai tentar traduzir dentro da sua estrutura de entendimento a comunicação, portanto, dentro desses padrões, para ela poder perceber melhor. E quando essas três pessoas emitem a sua comunicação, da mesma forma, vão utilizar, portanto, essas características para, portanto, transmitir. Então, isso o que é que provoca? Provoca muitas vezes que uma pessoa que é visual, ao falar com uma pessoa que é auditiva, ela vai pensar que a sua mensagem, que ela passa com características fortes e muitas nuances, digamos assim, relativamente a esse próprio canal, ela vai pensar que a sua comunicação é uma comunicação que está fácil para outra pessoa perceber. Enquanto que a outra pessoa é uma pessoa que descodifica, portanto, num outro canal. Então, aí acontece aquilo que nós costumamos chamar de ruído na comunicação. Eu penso ter dito aquilo que eu quero dizer e que a pessoa, portanto, percebeu. Eu efetivamente disse aquilo que eu quero dentro do meu mapa, não é? Agora, só que a pessoa que vai ouvir, portanto, provavelmente não vai entender da mesmíssima forma que eu gostaria, porque ela tem a sua forma de descodificar, que é ligeiramente diferente da minha. Então, e se for uma pessoa sinestésica, também da mesma forma. Portanto, então, há desentendimentos desse tipo, tanto no mundo profissional como no mundo, portanto, familiar, e que leva as pessoas a situações caóticas, às vezes, de despedimentos, de sair de casa, de deixar a mulher, por causa de desentendimentos na comunicação.
Então, Karina e Lionel, muito obrigado por terem organizado então esse encontro que nos permitiu de facto falar de coisas interessantes. Obrigada, Júlio. E assim terminamos a nossa sessão de hoje. Agradecemos pela disponibilidade e obrigada, pessoal. Até a próxima.